Oi, eu sou Ana Clara do Clipping e hoje eu vou te mostrar onde você consegue encontrar a tal bibliografia do CACD e também algumas dicas para você começar a estudar para o concurso. A bibliografia do CACD corresponde à indicação bibliográfica para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Trata-se de um conjunto de leituras utilizado pelos candidatos para cobrir todos os tópicos do edital de forma abrangente e pragmática. É importante compreender que não há uma bibliografia oficial do CACD. Desde 2010, o Itamaraty não tem uma bibliografia oficialmente indicada para o concurso de diplomata. No entanto, se não há uma bibliografia oficial, existe o que os candidatos chamam de bibliografia oficiosa, que é um conjunto mais ou menos uniforme de referências indicadas por candidatos já aprovados, por professores e pelo Clipping. Tudo isso para dar um norte durante a preparação. Dessa forma, quando os CACDistas se referem à bibliografia indicada para o concurso, na verdade, eles estão falando da bibliografia oficiosa. Você vai entender melhor alguns pontos sobre a bibliografia indicada para o CACD no vídeo de hoje. Um ponto importante para reter sobre a bibliografia indicada para o CACD é que ela não é uma lista estática de obras indicadas. A bibliografia para o CACD é dinâmica e evolui junto com a evolução do concurso. Isso significa que novas obras entram no radar da banca, outras saem e são substituídas por obras mais pragmáticas. Por exemplo, algumas obras utilizadas no CACD passado já passaram a ser substituídas pelos candidatos por obras que se alinham mais às demandas do concurso deste ano. Uma preparação assertiva para o CACD não prescinde desse acompanhamento da evolução da bibliografia e da sua dinâmica. Mas saber a bibliografia indicada atual é o bastante para começar a estudar? Vamos ver isso mais de perto. Entender quais são as obras indicadas é só a ponta do iceberg. Tá, é uma premissa de um início de uma preparação, mas é insuficiente para começar a estudar. Ah, mas como assim? Não é só pegar o livro e ler? Não, ler é bem diferente de estudar. A lógica de preparação para o CACD não é meramente sair lendo alguns livros indicados, mas sim usar trechos dessas obras para estudar tópicos do edital de forma mais ordenada e coerente. Dentro de uma mesma obra, alguns capítulos ou trechos de capítulos são desencorajados para estudar certos tópicos do edital, ao passo que certos capítulos ou trechos de capítulos são incontornáveis e o candidato não só deve ler, como fazer fichamentos para conseguir estudar aquele tópico do edital. A bibliografia deve ser inserida dentro de um planejamento de estudos que leve o candidato a cobrir todos os pontos do edital. Além de saber as obras indicadas, é preciso saber quais páginas estudar para cobrir os tópicos do edital. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O processo de independência, tópico 2 do conteúdo programático de História do Brasil, é um dos mais cobrados, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva de História do Brasil, e que as páginas 115 a 153 do volume 1 da obra de História do Brasil Nação são páginas incontornáveis para o estudo desse tema. Resumindo, não basta saber as obras, é preciso saber quais páginas das obras cobrem determinado ponto do edital. E isso é bastante? Vamos entender isso melhor. Indo mais a fundo, não basta ler páginas e capítulos dessas obras que cobrem cada ponto do edital. Como eu disse, ler é bem diferente de estudar. Para estudar, é preciso entender como a banca cobra aquele capítulo na prova. Absorver informações que você precisa reter daquele capítulo para acertar questões objetivas e compreender quais conceitos você precisa citar em uma prova escrita de terceira fase. O CACD apresenta uma série de peculiaridades. Sua bibliografia não só é extensa, como também possui muitas partes contraditórias. Por isso, certas obras devem ser estudadas com muito detalhamento, rigor e método. Retomando o exemplo que demos anteriormente para explicar isso melhor. Não basta saber que você deve ler as páginas 115 a 153 do volume 1 da obra de História do Brasil Nação. É importante entender que o candidato deve sintetizar com suas palavras como era a relação entre Inglaterra e Portugal no período da independência e entender o conceito de eixo assimétrico ao ler as páginas 116 a 118.
Ao ler as páginas 119 a 121, deve resumir em poucas palavras qual foi o papel da Inglaterra na independência do Brasil. Já ao ler a página 128, o candidato deve anotar a citação: a política externa da fase de pré-independência deve ser vista como expressão das relações internacionais no Brasil e não do Brasil, que é um conceito de alto teor explicativo e que pode ser usada em uma prova discursiva em uma terceira fase. E por aí vai, pegou a ideia? Vou deixar aqui para você na descrição do vídeo um exemplo de um desses roteiros de leitura detalhados que disponibilizamos na plataforma do Clipping. Ressalva importante: embora algumas obras não demandem esse nível de rigor e detalhamento do que deve ser estudado e anotado em cada página, em disciplinas como História do Brasil e Economia é desejável que você faça isso. Vimos então neste vídeo que há 3 níveis de orientações em um planejamento de estudos para o CACD quando falamos em bibliografia indicada. Saber as obras indicadas para estudar determinado tópico do edital, saber quais páginas dessas obras devem ser estudadas e quais devem ser evitadas, saber exatamente quais conceitos estudar em cada página. Então, não basta somente ter as obras e apenas ler as páginas indicadas para ela. É preciso que você saiba o que e como estudar para cobrir todos os tópicos do edital sem deixar lacunas significativas. É claro que esses pontos que vimos no vídeo não esgotam todas as dimensões de uma preparação efetiva para o CACD. Ainda temos que falar sobre como fazer exercícios, como revisar, como estudar para as provas discursivas e por aí vai. E aí, você tem alguma dúvida sobre o CACD? Manda aí nos comentários que a sua dúvida pode virar um novo vídeo aqui no canal. Vou deixar vários links para você também na descrição do vídeo. Até a próxima, tchau!